A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui para mais uma live. Quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu, porque Ele me deu mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para trazer mais essa mensagem a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Agradeço a Deus pela vida e a saúde de cada um de vocês aí do outro lado, né? Agradeço a todos os inscritos do canal, os novos inscritos, os mais veteranos. Muito obrigado a cada um de vocês que tem compartilhado aí nossas mensagens. Isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para o engajamento aí do nosso canal no YouTube e fazer com que o YouTube apresenta esses estudos a mais pessoas, que chegue mais longe, né? Estamos com um tema aí bastante interessante nessa noite. Depois de um bom tempo aí, eu fiquei aí ausente aí, mas estamos aqui para dar continuidade. Os estudos não vão parar, né? Mas estamos aqui em atividade, buscando conhecimento e transmitindo a vocês. Esse tema é bastante interessante, né? Está aí, você já deve ter visto. Se realmente a árvore da ciência do bem e do mal, o fruto dela era proibido, por que Deus colocou perto de Adão e Eva? Por que Deus deixou ao alcance de Adão e Eva? Deixa eu perguntar a vocês. Digamos que você tem algo perigoso em casa e você tem criança. E você não quer que aquela criança toque naquilo que é perigoso. Digamos aí uma manteiga quente. Você acaba de fritar um peixe. A manteiga com certeza está bastante quente. O que você faz? Você não coloca fora do alcance das crianças? Pelo menos aqui na minha casa, é assim que nós procedemos. Então, eu acredito também que se realmente Deus não quisesse que Adão e Eva comessem desse fruto, Ele teria colocado bem distante, fora do alcance deles. Fora do alcance deles. Ah, mas aí você pode estar vindo aí com essa ideia. Não, mas foi a cobra que enganou eles e eles comeram. Olha, gente, isso daí é mais uma narrativa que não faz sentido, né? Porque até hoje o povo ainda está nessa ideia de que o diabo foi jogado aqui na terra, lá do céu, que houve guerra no céu, desavença no céu, e o diabo foi jogado aqui na terra. Até hoje ainda tem gente acreditando nisso. Gente, irmãos, é preciso avançar no conhecimento. As pessoas não podem continuar com esse mesmo entendimento de que um dia um tal diabo se rebelou lá no céu contra Deus e foi jogado aqui na terra. O povo tem que mudar essa concepção aí de entendimento. Nós já estamos aí em pleno século XXI e o pessoal ainda está com esse mesmo entendimento. Graças a Deus que muitas pessoas em graça estão avançando aí no conhecimento e tendo coragem de vir aí nas redes sociais e postar as verdades, mesmo que muitas das vezes só é contestada, né, pelas pessoas que ainda faz parte de uma denominação. Então, as pessoas têm que mudar essa concepção de entender dessa forma, porque elas estão sendo enganadas cada dia mais e mais. Por quê? Ela acostumou viver dentro só daquele entendimento, aprendeu assim, mas nunca se questionou. Até porque, dentro do sistema religioso, isso é proibido. As pessoas questionarem. Então, é necessário o questionamento. Eu acho que uma pessoa que não aceita o questionamento,
né? Ela quer, eu acho que a pessoa acredita que em tudo que ela falar é verdade. As pessoas têm o direito de questionar. Então, eu posto minhas mensagens aqui. As pessoas perguntam, as pessoas questionam, as pessoas criticam. Isso é normal. Só que eu não vou congregar em um local onde é proibido questionar, onde é proibido evoluir no conhecimento. Então, por isso que muitas pessoas têm saído de dentro das religiões, é por isso. Lá elas não podem questionar, lá ela não pode avançar no conhecimento, elas têm que viver dentro daquele entendimento que é passado de pai para filho, de pastores para outros pastores, e aí vai. Até quando isso? Como que eu vou acreditar que lá no céu houve uma guerra, uma batalha, e um anjo lá foi jogado aqui na terra? Ah, mas está escrito, Ivan, e tal. Presta atenção, lê direitinho. Isaías 14:12. De quem está falando? Vai lá, pesquisa lá. Ezequiel 28. Vê de quem está falando. É rei de Tiro. Entendeu? Não tem nada a ver com esse ser lá, não. Se eu pôr na minha cabeça que lá no céu houve uma desavença em que um anjo se contendeu contra Deus e foi jogado aqui na terra, que Deus é esse? Que Deus é esse? Vocês já leram, por exemplo, em Jó? Em Jó, eu não vou dividir a tela com vocês, porque eu não estou usando hoje, né? Eu só estou usando, eu não estou usando o aplicativo aqui que eu uso para essa modalidade. Mas vocês já leram Jó 42, em que ele fala assim, Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui tem outras traduções aqui, a fala assim, ó: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Bom, se eu tenho um Deus que é soberano e que nada pode mudar o seu propósito, como que eu vou acreditar que lá no céu alguém se rebelou e foi jogado justamente aqui na terra, aonde Deus iria colocar os seus filhos? Não faz sentido, gente. Ah, ele estava no Éden, jardim de Deus. Olha, abençoado, fique comigo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário para que você entenda melhor. Nós iremos falar aqui para vocês, nós falamos no canal, coisa que o sistema religioso não vai te ensinar, porque lá eles não têm interesse que você cresça no conhecimento. Enquanto você estiver lá dentro, você tem que comer o que eles derem para você e pronto, acabou. E é assim que funciona. Então nós sabemos que Deus é esse que tem um plano digamos, de construir uma família, aí vem alguém e estraga. Mas a serpente lá no Éden e tal, olha, outra hora nós iremos falar acerca dessa serpente, mas desde já eu quero te dizer que essa serpente não era uma serpente literal, não era. Então, eu vou ler essas passagens das Escrituras em que nos trouxe aí esse entendimento para que nós pudéssemos extrair esse título, né? Eu vou ler aqui primeiro Gênesis, 2, 16 e 17. Na minha está escrito assim, prestem bastante atenção: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha aqui, presta bastante atenção, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas
da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Bom, para aí. Raciocina comigo um pouquinho. Como que Deus iria deixar algo para atrapalhar os planos dele, tão perto de alguém? Como que Deus, digamos assim, iria deixar a frigideira com manteiga, óleo quente, bem perto de duas crianças? Porque ali no jardim, Adão e Eva viviam como se fossem duas crianças. Eles não tinham conhecimento do bem, do mal, do que era certo, do que era errado. Eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham esse entendimento. Eles viviam como crianças ali. Eles não percebiam suas nudezes. Eles não percebiam. Olha, então como que Deus... Ah, mas a cobra enganou. Não, não. Não é cobra, não. Logo, olha aqui. Vamos passar aqui para Gênesis 3. Eu vou ler aqui do 6, 3, 6. Vocês acompanham aí. Preste bastante atenção aqui. Gênesis 3, verso 6. E vendo, a mulher aqui viu, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável ao quê? Aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? É entendimento. A árvore era boa para dar entendimento. Olha, para aí. O que tem de errado aqui, até agora? Tem alguma coisa de errado? Eu creio que não. Quem não quer ter entendimento? Quem não quer ter entendimento? Vamos continuar aqui. Agradável e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Né? Então, ambos comeram. Eu vou passar aqui para o verso 22 de Gênesis 3. Aí Deus já... Vocês percebem que nesse momento aqui, Deus não está presente com Adão e Eva. Ele não se faz presente, né? Coisa que antes ele sempre estava ali, tal, digamos assim, fazia uma visitinha. Nesse momento ele não estava. Mesmo que você deixe uma frigideira esfriando no canto da pia e você tem duas crianças dentro de casa, você não iria ficar vigiando até aquela manteiga esfriar, ou então colocar no lugar diferente, bem alto, dentro de uma vasilha, no local mais seguro? Não. Aqui foi deixado ao alcance de ambos, né? Então aqui está escrito assim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem, aqui depois que eles comeram do fruto já. Não vou ler mais atrás não, que vocês leem aí. Aí que o que aconteceu depois que eles comeram o fruto, né, da ciência. O que é a ciência? Você entendeu? O que é ciência? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e de que fora tomado. Vocês perceberam aqui? Interessante, né? Da árvore da ciência do bem e do mal era proibido o fruto dali. A árvore da ciência do bem e do mal, Deus deixou ali, como também deixou a outra que, se comesse dela, ia viver eternamente. Aí depois que Adão e Eva comeu do fruto,
digamos, proibido, que é comumente falado, aí Deus lançou eles fora do jardim, para que eles não comem do fruto da outra árvore e vivam eternamente. Para e pensa, uai. Se você analisar, se você não tiver um conhecimento, você não vai achar que Deus aqui está agindo assim, eu quero que eles errem, eu quero que eles se compliquem. Você não imaginaria isso? Não, só depois que Deus teve o cuidado. Deus errou? Não, Deus não errou. Deus não errou, porque esse era o propósito dele. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada disso aqui. Ele colocou ali porque ele queria que isso acontecesse. Ele não estava presente porque nesse momento em que Adão comeu do fruto da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal, ele se tornou como um, aqui ó, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Até então, Adão e Eva sabiam o que era bem e o que era o mal? Não. Se Adão e Eva tinham conhecimento que Deus era tão poderoso assim, acredito que não, porque eram praticamente como se fossem duas crianças. Então, se você analisar, Deus aqui, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Para aí. Adão e Eva, a Eva comeu o fruto e repassou para seu marido. Aí eles comeu. Aí eles morreu. Mas aqui Deus fala que se tornou como um deles. Eis que o homem é como um de nós. Então será que comer do fruto da ciência do bem e do mal foi de fato ruim? Será que foi? Se você parar para analisar, será que foi? Será que se isso não tivesse acontecido, Jesus teria vindo ao mundo? Jesus teria vindo ao mundo? Deus iria manifestar em carne e sangue aqui? Isso teria acontecido? Eu acredito que não. Mas ele veio consertar. Ele veio consertar certinho mesmo. Ele veio justificar. Ele veio justificar as pessoas. Por quê? Porque foi dentro do propósito dele. E nós não vou falar nós, não conseguiríamos nos justificar pela lei. Ninguém consegue se justificar, ninguém se justifica diante de Deus. Então tudo isso daqui é um propósito de Deus, gente. Tudo isso daqui é um propósito de Deus. Não tem nada aqui fugindo dos propósitos dele. E isso é que as pessoas pensam que alguém atrapalhou os planos de Deus, ao mesmo tempo fala que ninguém pode mudar os planos de Deus. Aí fala assim, o que Deus uniu, ninguém separa. Como assim? Como assim? Ninguém separa. Se aqui eles entendem que tinha uma cobra que falava e depois ia comer pó da terra, tem cobra comendo do pó da terra até hoje? Não tem. O Deus que me deu esse entendimento, ele é soberano. É ele que faz tudo. É ele que faz tudo. Olha o que está dizendo aqui em Isaías 45, 7, né? 45. Vou ler desde o 6 aqui. Prestem bastante atenção. Para que saibais desde o nascer do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Ou seja, não há outro que tenha poder igual a ele, ou semelhante a ele. Não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Pronto, acabou. Ninguém mais tem. Não existe poder fora de Deus. Não existe milagre fora de Deus. Não existe salvação fora de Deus. Não existe. Não existe o bem
e o mal fora de Deus. Não existe. Não existe vida eterna fora de Deus. Não existe vida, morte fora de Deus. Vou ler novamente para você ter uma ideia. Isaías 45:6, para que saibais desde o nascer do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O 7 agora. Eu formo a luz. Por que ele forma? Ele dá forma na luz, porque ele já é a luz. E crio as trevas. Por que cria as trevas? Porque as trevas é a ausência de luz. É a ausência da luz. Eu faço a paz e crio o mal. O mal, ele cria, é a ausência da paz, é a ausência do bem. Eu, o Senhor, faço algumas coisas e o resto é o diabo que faz. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Na minha, pelo menos, está assim: eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele faz todas essas coisas. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, o Deus da religião é aquele que lá no céu teve um conflito e ele pegou um ser que rebelou contra ele, jogou aqui justamente aqui onde ele ia pôr seus filhos. Você faria isso com sua família, com seus filhos? Colocaria um bandido em uma fazenda, depois você colocaria sua família lá? Eu não faço uma coisa dessa. Mas é isso que estão dizendo por aí. Que Deus jogou o diabo aqui na terra e ele está aí. Não, está aí até um tempo determinado. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Simples assim. Simples assim. Agora abra sua Bíblia aí, em Romanos 7, do 7 ao 8. Romanos 7. Romanos 7, 7 e 8. Na minha está escrito assim. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Adão não conheceu o pecado se não fosse por aquela lei que Deus deu para ele lá. Não coma desse fruto. Aí o pecado entrou no mundo, ou seja, estava ali. Aí ele comeu. Aí ele estava desobedecendo a Deus? Eu falo que não. Porque se eu falar que ele estava desobedecendo a Deus, eu posso dizer, então eu estou dizendo que Deus não sabia de nada e que é possível sim a gente enganar Deus, né? Com certeza não. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiça. Então, Adão só conheceu o pecado, só desobedeceu porque Deus colocou no seu entendimento: não faça, não coma desse fruto. Aí despertou nele o quê? Aquilo que nós vimos lá, que a Eva pegou do fruto, viu que era bom aos olhos e para dar entendimento, comeu. Vocês já viram falar naquela história do que não é visto, não é lembrado? O que não é falado também não é lembrado. Se Deus não tivesse falado para Adão e Eva que aquele fruto era proibido, será que eles teriam comido daquela árvore? Não sei. Por vontade deles mesmo, de Adão e Eva? Não sei. Então vamos continuar aqui. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto para o pecado. Ou seja, Adão também
lá no Éden, sem a lei, não tinha pecado. Ele estava morto por pecado. Ele não sabia o que era pecado, não sabia o que era nada. Só que quando ele comeu do fruto, aí os olhos abriu, se tornou como um de nós, como Deus. Então não foi tão ruim assim. Então não foi tão ruim assim. Né? Mas e aí? Adão e Eva estavam fazendo a vontade de Deus. Adão e Eva estavam cumprindo um dos propósitos de Deus, que era de dar conhecimento ao ser humano, não deixando ele como se fosse um robô. Adão e Eva estavam dando liberdade para nós aqui na terra, para nós carnal aqui na terra, para essa matéria aqui na terra, tomar decisões. Tanto é que ele não estava presente ali quando tudo aquilo aconteceu. Quando tudo aquilo aconteceu. É o mesmo que aconteceu quando Jesus disse assim, ó, Mateus 27, 46. Eu vou ler o 45 aqui para vocês terem um entendimento melhor. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Aí é que está. Deus havia abandonado ele? Não. Não abandonou ele. Mas por que ele está falando? Por que me abandonaste? Porque aonde está o pecado, não tem a manifestação de Deus. No pecado, não há manifestação de Deus. Aí eu te pergunto, lá no Éden, quando Adão e Eva comeu do fruto da ciência do bem e do mal, Deus estava presente também? Quando o pecado entrou no mundo por Adão, lá no Éden, Deus também estava presente? Não. Porque se fez necessário que entrasse no mundo o pecado para dar o quê? Entendimento. A gente só sabe que algo é ruim quando a gente prova. A gente só sabe que algo é quente quando a gente toca. Né? E Deus não poderia estar lá no Éden naquele momento com Adão, porque naquele momento estava entrando o pecado no mundo. Exatamente. Eles estavam fazendo o propósito de Deus. Só que Deus deixou assim, olha, eu vou deixar aqui, eles vão comer, o pecado vai entrar no mundo, eles vão ter conhecimento do bem e do mal, e lá no futuro eu vou vir e vou resolver isso daqui. Lá no futuro, anos e anos depois, eu vou manifestar em um corpo humano e vou vir e vou resolver isso daqui. Vou justificar muitos. Vou justificar muito, porque foi permissão minha. Tanto é que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Tanto é que para ninguém consegue se salvar da vida eterna. Eu vou lutar pela... Eu vejo as pessoas falando, eu vou lutar pela minha salvação. Não, olha, salvação não se perde. Salvação não se perde. Ninguém perde a salvação. De repente, Adão de Indiara, boa noite, Adão. Um abraço, minha continência aí para você. Muito bom, obrigado aí pela presença. Meu amigo, dia que eu fui na Indiara, eu quero fazer uma visita aí para você. Então, quando o pecado entrou no mundo, Deus não poderia estar ali. Quando o pecado saiu no mundo, que Jesus sobre o madeiro estava levando, Deus também não poderia estar ali. Mas ele permitiu.
E assim Deus permite muitas coisas na vida da gente, né? Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes as pessoas não conseguem ver, né? Só que as pessoas falam, ah, mas e fulano mata alguém, isso aí... Qualquer hora eu posso até fazer um vídeo falando disso aí, mas nesse momento agora não, porque senão vai ficar muito grande. Então, aqui Jesus aqui, ó, fala, Deus meu, por que me abandonaste? Aqui ele estava carregando o pecado do mundo. Pecado esse que as religiões hoje insistem em dizer, insistem em pregar que as pessoas estão em pecado. Estão anulando o escândalo da cruz. Estão anulando o sacrifício de Cristo. Tem várias passagens dentro da Escritura dizendo que não existe mais pecado e as pessoas insistem em falar que tem. É o mesmo que falar a morte de Cristo na cruz não serviu para nada. É assim que está dizendo as pessoas por aí, né? Então vamos seguindo em frente aqui. Romanos 9, 21 e 24. Vamos lá. Romanos 9, do 21 ao 24. Olha o que está escrito aqui. Pelo menos na minha está escrito aqui. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Olha o barro aqui, ó. Esse barro aqui, ó. Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Da mesma massa fez um vaso para honra e outro para desonra. Quem são esses vasos? Adão e Eva. Um para honra, Eva. Um para desonra, Adão. Adão, né? Simples assim. Porque foi por ele que entrou o pecado no mundo. Foi por ele que entrou o pecado no mundo. O vaso de honra e o vaso de desonra. Entendeu? Mas tudo dentro do propósito de Deus. Não existe na face da terra algo que Deus não saiba. Não existe na face da terra algo que não esteja dentro dos propósitos de Deus. Ah, é que Deus está permitindo? É que Deus mandou? Não. Se você for para a esquerda, Deus já sabe. Se você for para a direita, Ele já sabe. As pessoas que vão fazer coisa que não deve, Ele já sabe. Mas sabe por que Ele não faz nada? Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu a inteligência. A palavra de Deus diz que não existe tentação senão humana. Mas Deus não os deixa tentar acima do que podeis. Então, e aí? Então você tem que estar sempre vigiante. Todas as tentações são dentro das nossas limitações. Todas as tentações são dentro de nossas limitações. Não justifica uma pessoa fazer coisas erradas e falar que existe um diabo que empurrou ele para fazer isso, para fazer aquilo. Não existe esse negócio. O dia que a pessoa pôr isso na cabeça e falar, ó, tudo que eu faço de bom, tudo que eu faço de errado é culpa minha, não é de diabo. Ela vai parar de fazer coisas erradas, porque ela não vai ter em quem jogar a culpa. Ela não vai ter em quem jogar a culpa. Se eu tiver esse entendimento de que é o diabo que faz as pessoas pecarem, fazer coisas erradas, então é fácil. É só fazer coisas erradas e falar, quem jogou ele aqui na terra foi Deus. Eu vou fazer coisa errada. Não, mãe, eu chego lá na delegacia, por que você fez isso? Não, foi o diabo que fez isso, porque está na Bíblia aqui, que é ele que faz isso, faz aquilo. Então o delegado tem que ir, falar, não, então vai embora para casa. Então, agora o dia que você pôr na cabeça que nós agimos com a nossa concupiscência, né? Com as nossas vontades, opa, eu não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui não é bom para mim não. Acabou. Eu não jogar a culpa no diabo. Eu tenho no canal aí um vídeo muito bom a respeito disso aí, né? É diabo como um bode expiatório.
Isso é muito bom. Qualquer hora eu faço ele de novo aí, né? Que é sempre bom a gente estar lembrando. Vamos continuar aqui então. Romanos 9, 22 está assim. E que direis se Deus... Olha, presta atenção aqui, hein? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar, essa parte aqui, ó, e dar a conhecer o seu poder. Dar a conhecer o seu poder. Que jeito que Deus deu a conhecer o poder para as pessoas? Permitindo que o pecado entrasse no mundo, manifestando, depois que o pecado veio, Adão morreu, ou seja, morreu literalmente. A Bíblia mentiu, Deus mentiu, porque lá fala que se ele comesse daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreria. Ele morreu? Não. Ah, mas então Deus mentiu? Não. Ah, então o que aconteceu? Essa morte que fala lá não foi uma morte literal. Foi Deus afastou o homem da presença dele. Opa, você vai ficar aí agora e eu vou ficar aqui. Tanto é que Deus tirou o homem do jardim do Éden e pôs ele para lavrar a terra. Ou seja, o jardim do Éden era uma representação do paraíso. Então Deus tirou ele dali e falou: você vai ficar aí agora. Depois eu volto e resolvo esse problema que você... E ele voltou e resolveu. Agora nós vamos falar desse assunto. É assim que aconteceu. Vamos ler de novo aqui. Romanos 9, 22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, agora que já tem mais de um vaso, os vasos da ira. Quem são esses vasos da ira, né? Herodes era um vaso da ira. Faraó era um vaso da ira, né? Tantos outros aí. Cadê? Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para quê? Para a perdição. Estamos lendo aqui Romanos 9, 22. Ou seja, Deus preparou uma classe de pessoa como vaso da ira. Judas era um vaso da ira. Era o filho da perdição. Deus teve que suportar ele ali, né? Por quê que ele suportou, né? Entre aspas, né? É para fazer a vontade dele, para que se cumprisse as escrituras. Simples assim. Muito fácil de entender. Romanos 9, 23. Para que também desse, olha aqui, para que também desse a conhecer, quer dizer, se desse a conhecer, é porque ninguém conhecia antes. Compreende? Desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então, hoje nós sabemos, hoje nós conhecemos as riquezas da misericórdia de Deus, porque foi através da queda de um homem que entrou o pecado no mundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje nós sabemos. Adão, lá no paraíso, né, no jardim do Éden, ele não tinha esse entendimento do bem e do mal, do que é certo e o que era errado. Não tinha esse entendimento. Não tinha lei. Não, tinha uma lei, né? Para não comer do fruto. Só essa lei. Então, vou ler de novo. Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, ou seja, já havia preparado antes. Você já estava sido preparado, você já foi preparado, foi eleito, antes da fundação do mundo. Então você se manifestou aqui nessa terra para conhecer as riquezas da glória do Pai, porque até então você não tinha esse conhecimento. Você não tinha esse conhecimento. Que a riqueza da sua glória que Dante preparou. É o 24 agora de Romanos 9, né? Os quais somos nós, e que a quem também chamou,
não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora abre aí Romanos 5, versos 12. Romanos 5, 12. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Pelo que, como por um homem, não foi pelo diabo, não? Entrou o pecado no mundo. Ah, mas foi o diabo que foi ali, pôs ali. É difícil acreditar nisso, não? Eu não acredito, não. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, todos foram afastados da presença de Deus. Todos estavam longe da presença de Deus. A manifestação de Deus era em algumas pessoas. Moisés, os profetas, não era em todo o povo. Não era em todo o povo. Então tinha um povo escolhido. Só que depois Deus derramou o seu Espírito em toda a carne. Deus derramou o seu Espírito em toda a carne. Ou seja, todos passou a ter o Espírito de Deus. Né? Só que tem gente ainda batizando aí para receber o Espírito Santo de Deus. Então é só ler Atos 2, né? Vou ler novamente, Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui não está falando que tem participação de Satanás, não. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Vamos ler mais aqui. Todos quem? Ah, nós. Não, isso aqui tem um período, né? Tem um período. Para que até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei estava o pecado no mundo. Deixa eu te perguntar. Quando é que Jesus morreu? Já não faz quase 2000 anos? A palavra de Deus fala que que Cristo é o fim da lei para a justiça daquele que crê. Ele falou assim: se não penseis que vim abrogar a lei e os profetas, não vim, mas cumprir. E ele falou que cumpriria, que não passaria nem um tio que não fosse cumprido. E ele cumpriu. Então, como que eu vou dizer que ainda que existe o pecado no mundo, que eu nasci em pecado? Não. O pecado era a transgressão da lei. Vamos ler novamente. Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não tem lei, nós não estamos em pecado. No entanto, a morte reinou. A morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até a lei de Moisés. Até a lei de Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou qual é a figura daquele que havia de vir. Aqueles que havia de vir. Ou seja, quem que havia de vir? Cristo. Aquele que havia de vir. Vamos continuar aqui. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito, como uma ofensa. O dom gratuito. Se te lembra alguma coisa? Se não te lembra Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso me lembra. Romanos 5,15 agora. Ó. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um, quem é esse um aqui? Adão. Pela ofensa de um, Adão, lá no Éden, morreram muitos, mas a graça, morreram muitos.
Mas a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre muitos. 5,16. Romanos 5,16. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para que? Justificação. Ou seja, quem estava debaixo da lei, o dom gratuito veio de muitas ofensas, de muitas transgressões da lei para justificar. Porque se pela ofensa de um só, de Adão, né, a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, abundância da graça, não é que tem que pagar igual muitos estão cobrando no sistema aí, que se não der dízimo, vai para o inferno aí. Tem um líder aí que fala que se não der dízimo, vai para o inferno. Inferno é sepultura, né? Não é, sabe? Mas o inferno que eles pregam lá, né? Vou ler novamente aqui para dar um entendimento. Romanos 5,17. Porque se é pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que eram para estar reinando em vida hoje, né? E não estão. O que é reinar em vida? É ter dinheiro? É ter bens? Não. É ter paz. É ter entendimento, fé. As pessoas que estão dentro de uma denominação, elas têm paz? Uma pergunta. Elas têm paz? Eu falo que não. É uma resposta. Porque sempre estão com medo de um tal diabo. Sempre está com medo de Jesus voltar e eles ficarem. Isso não é paz. Isso não é paz. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, presta atenção aqui no tempo verbal. Muitos foram no passado. Entende-se o quê? Até na data dessa fala aqui, né? É dali para trás. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, muitos foram justificados. Por que foi justificado? A culpa era de quem? Né? Não, estou sendo justificado, não. Deus justificou porque é Ele que faz todas as coisas. Ele é soberano. Como que uma pessoa diz que Deus é soberano e existe um outro ser aí fazendo o mal? Então não é soberano, deixou de ser soberano. Soberano ou é ou não é, né? Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado superabundou, onde a ofensa abundou, superabundou a graça. 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Não existe outro Deus paralelo como as religiões pregam. Que diz que tem um diabo por aí, que faz as pessoas fazer coisas erradas.
Se esse ser existe, como eles dizem aí, então existe outro Deus, existe outro com o mesmo poder. Ah, mas é um poder a menos, mas tem poder. Então Deus deixou de ser soberano. Mas Deus deu poder para ele. Não faz sentido. Vocês não acreditam que ele foi expulso de lá? Aí Deus expulsa de lá e dá poder para ele? De onde? Aonde ele arrumou esse poder? Deus disse que não divide a glória dele com ninguém. Ele vai dividir o poder dele para alguém, para um ser fazer mal. Se tem alguém que Deus ia dar poder e deu, foi para alguém de bem. Alguém de bem, alguém que estava preparado para trabalhar para a sua obra, né? E é isso. Os discípulos de Jesus não curavam? Curava. Expulsava demônios? Expulsava. Por quê? Porque foi dado poder para eles. Alguém cura alguém hoje aí? Eu não acredito. Mas eu já vi. Fulano lá orou, a pessoa ficou curada. Vai me desculpar. A pessoa é curada porque tem que ser curada. A pessoa é curada porque tem que ser curada. Eu acreditar que alguém foi ali. É simples. É simples. Faça-me acreditar. Eu tenho uma irmã que sofreu paralisia aos 2 anos de idade. Vai lá. Quero ver qual ser humano na face da terra para fazer ela voltar a ser normalzinha fisicamente. Faça isso, eu acredito. Ela tem problema, sofreu paralisia aos 2 anos de idade. Ela anda com dificuldade. Prova para mim. Eu acredito. Aí eu acredito. Esse poder de cura não foi dado para qualquer um, não. Mas Jesus diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer isso, fazer aquilo. Ele falou para quem? Isso daí. Para mim? Para você? Para esses pastores aí? Para o padre fulano de tal? Não disse. Ele disse para os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos. Isso que está acontecendo aí hoje é só enganação. Por que eles não saem para a rua aí e vai curar as pessoas? Por que eles não vão para debaixo das pontes aí? Esses andarilhos que estão por aí, esses drogados que estão por aí, por que eles não curam todos eles? Mas não é assim. Conversa. Eu não acredito. Então, se Deus realmente não quisesse que Adão e Eva comessem do fruto da ciência do bem e do mal, ele não teria colocado perto dele. Ele deixou ali pertinho. É para falar assim, olha, você vai comer, vai acontecer tudo isso e depois eu vou vir e vou resolver. Eu estou dizendo aqui, né? Mas eu imagino que ele imaginou isso. Eu vou deixar eles ter o conhecimento do bem e do mal e depois eu resolvo esse negócio aí. Eu desço lá, eu manifesto lá num corpo físico, humano, derramo meu sangue através de um sacrifício na cruz e resolvo tudo isso daí. Aí vou deixar assim, quem morrer, eu vou recolhendo aquele sopro da vida que eu dei no primeiro Adão, eu vou recolher de volta, volta para casa, volta, o sopro ele volta para ele. Eclesiastes 12:7. O pó volta o pó e o espírito, o sopro da vida, vai voltar para Deus. Me aponta dentro da escritura um versículo que fala que um espírito está ou estará em estado de condenação, de extinção. Não existe. Aí esse corpo aqui, não, esse corpo aqui é diferente, né? Jesus disse, arranca-te o olho, é mais fácil entrar na vida cego do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Qual é a concepção de inferno para Jesus no momento que ele falou isso? Qual era o entendimento de inferno para os judeus? Era esse que a religião prega hoje? Não.
Não era. O entendimento deles, inferno, sepultura. O inferno é sepultura. Só que o São Jerônimo, né? Ainda tem São Jerônimo. Inventou esse inferno aí, tá aí até hoje. As pessoas não querem desencantar dessas mentiras. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, né? Se Deus não quisesse que Adão e Eva comessem do fruto proibido, ele não teria deixado lá, pertinho deles. Então, se ele pôs lá, realmente era para eles comer, para que tudo isso que aconteceu acontecesse e ele resolvesse, e todo mundo ficou. Todo mundo não, né? Muitas pessoas não sabem disso. E muitos que têm a mente aberta hoje conhecem as riquezas da glória dele, né? O poder dele. Hoje nós sabemos o poder que ele tem. Porque se nós tivéssemos nascido lá dentro do Jardim do Éden, do mesmo jeito que Adão e Eva estavam lá, Deus ia chegar, né? Ah, mas ele é Deus, olha, ele está fazendo o propósito dele, ele faz do jeito que ele quer, ele é dono de tudo. Faz do jeito que ele quer. Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa, né? Um vaso para honra e outro para desonra. O vaso para honra, Eva. O vaso para desonra, Adão. Ok? Estamos encerrando por aqui mais uma live. Quero agradecer a cada um de vocês. Compartilha, curta, se inscreva no canal, deixe o seu like. A graça e a paz. Graça e paz.